O paciente chegou no laboratório com 444 mil leucócitos. Uma leucocitose intensa, intensa, intensa. É um caso muito interessante que rolou lá no time Atlas, que é, nossa, muito legal, muito legal, muito legal mesmo. É um paciente com diagnóstico, ou com possível diagnóstico, né, já que a gente não tem 100% de certeza, já que não finalizou os testes, mas tudo indica que é uma leucemia mieloide crônica. E essa leucemia mieloide crônica é o caso que rolou no time Atlas dessa semana. Acompanha comigo após a vinheta, que você não vai se arrepender de ter acompanhado esse quadro. E primeiramente, pessoal, o caso veio de quem? Gabriela Teófilo. Gabriela Teófilo, membro do time Atlas, que está lá com a gente. Ela mandou esse caso no dia 16 de novembro. Então, caso quentinho, quentinho, quentinho. E o que ela falou? O paciente do sexo feminino, 65 anos de idade, o aparelho pediu para fazer uma diluição. Por que o aparelho pediu para fazer diluição? Porque quando a gente, às vezes, a gente tem leucócitos tão altos que o aparelho não consegue contar, né? Todo o aparelho ele tem um limite de detecção, né? A linearidade. Então tem um limite que ele conta para mais, né? Para cima ou para baixo. Se você ultrapassou esse limite, esse aparelho ele não vai conseguir contar. Então, se eu tenho, por exemplo, um aparelho que conta até 100 mil leucócitos, se deu 101 mil, ele não vai contar mais. E o que a gente precisa fazer? Entregar para esse aparelho uma contagem que ele consiga fazer essa avaliação ali. Então, o que eu faço? Diluo essa amostra. Quando eu diluo, por exemplo, 1 para 2, eu vou estar tirando metade dos leucócitos daquela amostra. Aí o aparelho vai passar a contar. Então, se o aparelho deu 100 mil, você diluiu por 2 lá, por exemplo, vai dar 50 mil. Você, depois que você fizer, o aparelho vai te entregar o resultado ali da contagem global, por exemplo, deu 50 mil, você vai multiplicar pelo seu fator de diluição, que é 2. Aí você multiplicou por 2 e você tem ali os seus 100 mil leucócitos. Então, 100 mil, 102 mil, 110, quantos der. Então, você fez o cálculo do fator de diluição e aí você vai ter essa contagem global de leucócitos, entrega ali pelo aparelho pela metade e você vai concluir. Se for por 5, por 6, por 7, por 10 a diluição, você também faz isso, tá? Multiplicação pelo fator de diluição. Diluiu para 10, multiplica o valor que deu no aparelho por 10. E aqui a gente teve um paciente que após a diluição, né, o aparelho já com cálculo, tá, pessoal? O aparelho deu aqui, ó, 440 mil. Deixa eu pegar o mouse aqui. 440 mil, tá vendo aqui? Uma leucocitose muito, muito, muito intensa. E com a hemoglobina, não apareceu plaqueta aqui, acabou que ela, no dia que ela enviou, eu não prestei atenção que não tinha plaqueta e não pedi. E deu 10,7, então um paciente com 440 mil, apenas com 10,7 de hemoglobina, né, não desceu tanto, eu não penso de cara em leucemia aguda. Mas claro que pode ser, né, nada impede. E aí, pessoal, quando a gente foi para a lâmina, a gente encontrou isso aqui, ó. Ela mandou primeiramente na objetiva de 40. A gente observa que realmente tem uma leucocitose intensa e que aqui a gente avaliando tem muitas células mais jovens, meta, mielo, promielo, bastão, blasto. Então, sim, é uma LMC, provavelmente. E vamos fazer o seguinte, para falar antes de a gente falar sobre a lâmina, para a gente explicar sobre a leucemia mieloide crônica, eu vou chamar uma pessoa muito especial para me ajudar aqui a explicar para vocês o que é uma leucemia mieloide crônica. Dr. Rony Schaffel, que é médico hematologista, um dos maiores médicos hematologistas, maiores referências no país em leucemias e linfomas. Então eu vou pedir para ele explicar para vocês aqui o que é uma leucemia mieloide crônica. E antes de ele falar, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o arroba, se você está no Instagram, o arroba do Dr. Rony, né? Hematologista Rony Schaffel. Vai lá, se você não segue ele no canal, na página dele, tá? Tem também lá na página dele um curso que vai acontecer agora em dezembro, ao vivo e gratuito, 100% online, 100% ao vivo, 100% gratuito, que tá lá no link que tá na descrição do Instagram dele. Faz sua inscrição, tá? Um curso de oncohematologia, que é o ABC das leucemias. Eu vou colocar aqui para vocês verem, aqui embaixo na descrição, tá? O arroba dele. Se você tá no YouTube, eu vou deixar também
aqui na primeira descrição o link já para você poder fazer inscrição nesse curso gratuito. E também o link para você ir lá no Instagram do Dr. Rony Schaffel e seguir esse cara que é fenomenal, tá? É uma das maiores referências, e ele traz também a visão do médico frente às leucemias e os linfomas. Então, sem mais delongas, Dr. Rony, me conta aí, o que é uma leucemia mieloide crônica? Oi, Tiago. Oi, Larissa. Vamos falar um pouquinho de leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica é um padrão para todo tipo de leucemia. Todo mundo quer saber um pouquinho de leucemia, eu acho que tinha que começar pela leucemia mieloide crônica. Ela é uma doença mieloproliferativa em que sempre nós vamos ter aumento de leucócitos. É uma doença muito proliferativa, é uma doença que, se deixar não tratada, a leucometria sobe até centenas de milhares de leucócitos e vai ocasionar um problema seríssimo. Se a gente não trata a leucemia mieloide crônica, a gente tem, de um lado, um entupimento vascular, a gente chama de uma síndrome de hiperviscosidade, e a gente também tem um alto potencial de transformação em leucemia mieloide crônica. Então, o que é e como é que a gente faz com a leucemia mieloide crônica? Número 1, a suspeita de leucemia mieloide crônica vai vir quando a gente tiver um hemograma com leucócito muito alto talvez não, porque hoje em dia, quando a gente faz exame periódico, um leucócito acima do normal, que seja repetido numa segunda dosagem, não vai ter anemia em geral e a plaqueta pode estar normal ou aumentada. A questão interessante na leucemia mieloide crônica vai estar no diferencial. Você vai ter fórmulas jovens, é muito comum ter metamielócito, mielócito, desvio até promielócito e é comum também ter um ou outro blasto, tá? Uma célula que marca muito a leucemia mieloide crônica, e vocês têm que guardar isso, é o basófilo. Então, uma das situações em que basofilia é comum. Não existem muitas situações que basofilia é comum. A leucemia mieloide crônica ela é comum e ajuda inclusive a separar daquelas leucocitoses que a gente vê, que a gente chama até de reação leucemoide. Diante disso, o doente, que normalmente vai ser um doente que não sente nada, uma pessoa normal, ou no máximo uma pessoa com baço aumentado, fígado aumentado, ele deve fazer um exame genético. É um exame genético que hoje a gente pode fazer no sangue, que é uma dosagem de BCR-ABL, que é o RNA da alteração genética dessa doença. O diagnóstico genético, essa doença é pioneira também. Além de ser pioneira no diagnóstico de leucemia aguda lá no século XIX, foi o primeiro diagnóstico genético de uma doença oncológica. Então, na década de 60, foi descrito o cromossomo Filadélfia. Os pesquisadores pegaram menos de 10 casos que clinicamente e laboratorialmente seriam de uma leucemia mieloide crônica, fizeram uma técnica muito rudimentar com os cromossomos do exame de medula deles e verificaram que todos eles tinham um cromossomo 22 curtinho. O cromossomo 22, que já é pequeno, era bastante encurtado. Posteriormente, na década de 70, trabalhos de uma mulher famosíssima, Janet Rowley, evidenciou que, na verdade, o cromossomo 9 era grandinho, então o 22, que é o pequeno, estava menor ainda, recebeu o nome de cromossomo Filadélfia. Depois viram que aquele pedacinho que estava faltando no 22, na verdade, foi para o 9. Finalmente, acabaram vendo que o gene causador de leucemia continuava no 22. Foi um gene chamado ABL, que saiu do 9, foi parar lá no 22, naquele cromossomo Filadélfia curtinho, e a partir do 22 estava emitindo a produção de material nuclear anômalo, que a gente vai chamar de BCR-ABL. E é esse BCR-ABL que a gente pode ver num exame de sangue, num exame molecular. Então, hoje, não somente a gente dá o diagnóstico de leucemia mieloide crônica, BCR-ABL positivo, então praticamente todas as doenças que têm essa aparência de leucócitos alterados, não tem muito blasto e tem BCR-ABL positivo, a gente vai chamar de leucemia mieloide crônica. Além disso, a gente também hoje usa o BCR-ABL para quantificar o nosso tratamento. A gente tem um tratamento super eficaz
No século XXI, começamos a usar os inibidores de tirosina quinase, que são remédios que, pela primeira vez, conseguiram reduzir mais de 90% dos pacientes a um estado tão baixo de doença que o cromossomo Filadélfia desaparece. E assim, o espectro dessa doença, o espectro anterior à década, ao século XXI, que era o paciente que não fazia um transplante de medula, tinha pouquíssima chance de ficar vivo por 5 anos, fatalmente se transformava em leucemia mieloide aguda, se não fosse por um transplante de medula. Hoje, com essa combinação do inibidor de tirosina quinase, com a ajuda do laboratório, com a normalização do laboratório, e mais com o BCR-ABL quantitativo muito, muito baixo, reduções da ordem de 10.000 vezes em relação ao diagnóstico, isso é compatível com uma vida normal. E esses pacientes, eu tenho pacientes com 13, 14, 15 anos de tratamento, sem nenhuma evolução para a leucemia mieloide aguda. Então, é uma história muito bonita de diagnóstico, exame de sangue, em seguida, genética, finalmente biologia molecular e hoje um tratamento-alvo, que é o inibidor tirosina quinase, que mudou a história natural da doença. É isso aí. Tiago e Larissa, fico por aqui. Um grande abraço. Então, depois que o Dr. Rony fez essa explicação maravilhosa sobre a leucemia mieloide crônica, vamos mostrar um pouquinho para vocês aqui a lâmina do paciente. Ó, uma coisa que chama a atenção logo de cara também é que, se vocês olharem aqui, o paciente ele tem a presença de plaquetas, olha só, tá vendo? Várias plaquetinhas aqui no campo. Porque, pessoal, na leucemia mieloide crônica, né, a gente normalmente tem a leucocitose intensa, as coxas de neutrofilia mais desvio à esquerda, né, que é a presença de células imaturas da linhagem dos neutrófilos em circulação. E a gente tem a hemoglobina que ela pode estar diminuída, nesse caso até está 10, né? Mas não é tão diminuída assim, na maioria dos casos, nessa fase crônica. E a gente tem também as plaquetas que normalmente elas estão elevadas ou normais. Raramente ela está diminuída nesses casos, né, na leucemia na fase crônica. E a gente observando aqui o campo, a gente percebe que a gente tem uma grande quantidade de células imaturas mesmo aqui presente, ó. Deixa eu botar aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó, que legal. Ó, se a gente aproximar aqui, vocês vão ver, ó, que a gente tem, ó, um mielócito eosinófilo. Olha só como os grânulos dessa célula aqui é alaranjado. Diferente desse aqui que é mais rosado. Desse aqui também, ó, a gente tem mielócito neutrófilo, mielócito eosinófilo aqui presente. Ó, mais mielócito eosinófilo aqui já transicionando para meta, mais mielócito eosinófilo, olha só, uma grande quantidade de basófilos também é bem comum, um, dois, três, quatro basófilos aqui nesse campo. Olha um blasto aqui presente, vou aproximar para vocês verem, também é comum encontrar um blasto, olha só, um núcleo aqui, outro aqui, e a gente vai quantificar, né, como blasto. Vamos ver mais um campo, ó. Outro campo aqui, olha só, mais um blasto aqui, bem bonito. Esse aqui, ó, já tá quase um promielo, né? Dá para chamar de promielo já. A gente consegue observar vários grânulos primários aqui. Vários, ó, mais basófilo, bastão, aqui meta, mielo, promielo, meta. Então a gente tem uma celularidade muito alta, confirmando aquilo que a gente observou lá, né? Olha só, mais um campo, ó. Se a gente fosse e uma característica interessante é essa presença de basófilos, ó. Basófilo, basófilo, basófilo. Tá vendo muitos basófilos. Olha só esse blasto como tá bonito, pessoal. Olha, um, dois, três, quatro nucléolos, o citoplasma com discreta basofilia muito bonito. Muita célula bonita nesse campo. Ó o metinha aqui. Ó, esse aqui já tá quase virando um meta. Olha só o SEG, linfócito. Olha um promielozão aqui. Esse aqui também, que já está em transição para mielo, mas a gente consegue observar aqui também o nucleolo, né? Então dá para chamar ainda de promielo. Então muito interessante o caso. É um caso de leucemia mieloide crônica. E é muito importante, pessoal, que vocês façam a quantificação de cada célula que você encontrou aí. Encontrou meta, mielo, promielo, bastão, SEG, blasto, quantifica cada um no seu respectivo campo. Nada de escrever presença de células imaturas, colocar foram vistas células imaturas. Você vai quantificar cada célula que você encontrou, tá? Ó, vamos fazer uma coisa aqui.
Vocês viram que tinha mielócito eosinófilo, né? Que tinha metamielócito eosinófilo. Eu vou perguntar para vocês sabem como é que a gente faz para colocar essa célula aí no laudo do hemograma? Você vai colocar como meta? Você vai colocar como mielo? Você vai colocar como eosinófilo? O que é que você vai fazer nesse tipo de situação? Comenta aqui embaixo. Eu sei colocar na observação. Bota eu sei ou eu não sei. Vocês colocando aqui embaixo, tá? Na sexta-feira de noite eu venho aqui e explico em comentário como é que você coloca isso no laudo, tá? Esse quadro rolou no time Atlas muito especial, né? Que veio da nossa membro do time Atlas, nossa aluna, né? Aluna do time Atlas e membro lá do time Atlas, Gabriela Teófilo. E com a participação super especial, né, do Dr. Rony Schaffel. Muito obrigado, Dr. Rony, pela sua participação. Agregou muito, né, deixou esse vídeo mais fenomenal com sua participação incrível. Não se esqueçam de se inscrever no curso, tá? Vai ser legal esse ABC da leucemias e linfomas, o curso de onquemato. Vai, segue o Dr. Rony, vai lá e faz sua inscrição, tá? Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Este foi o quadro que rolou no time Atlas dessa semana. Até a próxima. Tchau!